pessoal, boa tarde. Prazer aí imenso a gente estar junto novamente, Jerônimo, o menino mais novo da plateia, e o Hendrix, todos nós crianças também, né? Aqui, gente. Então, prazer, vamos meu nome é Carlos, quem não sabe o nome. E a gente vai fazendo a nossa abertura da nossa palestra. Mantenha os olhos fechados ou abertos, fique tranquilo como você desejar. E é um prazer estar aí com as pessoas que estão remotamente assistindo pelo Facebook também. Então, vamos conectando. A gente vai pedir e agradecendo ao nosso mentor individual, ao mentor da Casa Paulo Estevam, por nos receber nesse lugar maravilhoso, na nossa casa, aqui presentes, recebendo esse carinho, recebendo essa ajuda que vai nos entrar no nosso coração e nos dar esperança e paz. Entrar em contato com tanta beleza, tanto no material e no espiritual. A gente vai agradecendo ao mentor da Austrália por nos receber. Agradecendo a nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, por nos dar essa bênção, estarmos aqui nessa terra maravilhosa, estamos aqui juntos nesse momento maravilhoso. Obrigado, assim seja. Então, nosso tema hoje é muito interessante porque é sobre a reforma íntima do Tarso. Por isso que eu falei anteriormente, estamos aqui, eu falei, vocês vão ter que me ajudar, porque o tema da palestra é quem sou eu? Se é eu que estou falando, então é quem sou eu, Tarso, né? Então vocês vão ter que fazer reforma íntima do Tarso, vocês vão ter que me ajudar, né? Brincadeiras à parte, realmente, então, cada um com você mesmo, né? Fazendo a pergunta, quem sou eu? A gente vai fazer uma viagem aí, começando do material, tentando descobrir a nós mesmos nesse processo, né, que a gente fala do autoconhecimento, que o Espiritismo fala tanto da reforma íntima, não fala? Tanto fala da reforma íntima que parece tão difícil, né? Para aqueles que fizeram a escola não é tão difícil, irmãos. Apenas a gente aprendeu a técnica e a ferramenta. A escola estão nativa, aprendendo as ferramentas, né? Que a gente tem aqui no centro, que agora é remota atualmente. Então, quem sou eu? Né? E quem responde o porquê, né? Esse porquê que falamos tanto, né? É a resposta de Santo Agostinho pela pergunta de Kardec lá no Livro dos Espíritos. Sumariza tudo, a gente não precisa nem rodear. Né? Ele pergunta assim: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Well, quem não quer melhorar? Quem não quer se iluminar? Quem não quer melhorar em todos os requisitos, material, felicidade, amigos, prazer, viagem, tudo, certo? Aí, Santo Agostinho responde, lá no Livro dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é a resposta. Ele está falando. Para nós melhorarmos, precisamos conhecer. E quem foi o sábio? Né? Vai lembrar quem foi o sábio que falou isso, que Santo Agostinho está se referindo? Foi o nosso filósofo Sócrates. E não é à toa que Kardec, lá no Evangelho, ele atribui uns 4, 6 páginas, 22 itens, ele como sendo um dos precursores do Espiritismo. Lá em 146 a.C., eu acho, talvez, não sei ao certo aí, quando lá na Grécia, né, Sócrates estava lá. Então, falando sobre a sua doutrina do se autoconhecer. Por que do autoconhecer? O que ele ensinava? Que você se autoconhecendo, sabendo a verdade de quem você é, das suas virtudes, do que você não sabe, mais principalmente, porque Sócrates era assim.
ele achava que sabia nada. Quanto mais ele sabia, ele aprendia que sabia nada. Né? Essa é a base da teoria dele. Né? E jogando a conhece-te a ti mesmo, para saber a verdade. Não é isso? Então, sabendo essa doutrina e Kardec colocando, então Kardec então pegou como base lá no começo, conhece-te a ti mesmo. E toda a doutrina do Espírito vem e bater nesse ponto e conhecer a ti mesmo. Mas como isso, conhecer a ti mesmo, pode fazer o link da melhora, né? Parece que quando a gente faz uma autoanálise, parece que a gente não pode, às vezes não chega a lugar nenhum. Tem até uma estatística que eu falei numa outra palestra muito interessante. Tá, eu já vou pular lá no final, tem 20 folhas, né? Pular mais do que a Maria Antônia, mas está com 4 folhas, tem 20. A pesquisadora e psiquiatra, né? Que agora nem sei onde está o nome dela, mas que ela fez várias pesquisas, mais ou menos a 300 ou 400 pesquisas desse self-awareness, que é um buzzword, né? Assim, é uma coisa muito comum a gente falar sobre self-awareness. E como a gente consegue isso? Quanto successful, né? Quanto quem pode dar que successful em português, né? Bem-sucedido. Bem-sucedido, obrigado, né? Tá. Como bem-sucedido nós somos? E ela deu uma estatística de 80% das pessoas que fazem esse processo de self-awareness não chegam a lugar nenhum. Só 20% são sucesso. Bem, estatísticas. Né? Porque eles não sabem as ferramentas que a gente tem, né? Do espiritismo, né? Não é isso? E fazendo essa, então, a partir desse ponto, essa autoanálise, esse processo, quando conseguimos fazer de acordo, né? Para a gente chegar lá no fundo de quem somos, para que a gente descobrir quem somos, escondidos lá dentro da gente, que nos observamos pelos nossos comportamentos, geralmente, a gente possa fazer esse processo de transformação, mudando a pergunta de quem sou eu a quem eu deveria ser. Isso? É filosófico esse ponto agora. Veio lá de Sócrates. Vamos lá. E aí, vamos perguntar quem sou eu para de demora, então. Então, quem sou eu? Essa pergunta é fácil de responder? Aí ele falou não, mas ele falou não. Não. Você tem que me ajudar, por isso que eu falei. A gente faz uma palestra da reforma digital. Então eu vou tentar comigo. Então vamos fazer uma tentativa. Vão ser 3 tentativas. A primeira, eu vou fazer assim. Quem sou eu? Então, meu nome é Tarso, idade de 30 anos, sou muito bonito, sou muito fortão. Né? Moro em Melbourne, sou brasileiro, original do Brasil, tenho 2 filhas e uma esposa, Rosana. O que vocês acharam dessa análise? Superficial. Superficial, né? Pura verdade, mas superficial. 30 anos. Então, o meu ego fez com que, me vendo, fiz algumas mudanças fora da realidade. Alternativa. Né? Essa da realidade alternativa. Então, o nosso ego, o meu ego, vem com lentes fazendo essa análise. Que às vezes não é muito real. Porque eu, pensando que sou 30 anos, vou querer ir lá no bailinho, vou entrar lá no bailinho, querer entrar e falar assim, não, filho, você tem 30 anos, você não vai entrar não. Então eu vou ficar decepcionado, né? Mas ainda assim, como a Maria Antônia falou, é muito superficial. Então, essa análise foi baseada no Tarso material. Muito supérfluo. Eu tenho filhas, são minhas. Minha esposa. Minha idade é essa. Quem sou? Eu sou assim. Então, vamos continuar, vamos se aprofundando. Pelas 20 folhas. Então, lógico que nós não somos só essa matéria, né? Somos mais, nós somos seres inteligentes, pensantes. Somos seres criadores, somos bons. Podemos ser bons, somos maus e somos bons. Às vezes, né?
Então, nós temos essa necessidade de descobrir quem somos nós. Então, a gente vai tentar novamente. Agora, tentando ver mais a nível de personalidade, né? Então, a gente pode responder assim, vamos começar a analisar o traço. Às vezes eu sou, deixa eu pensar, às vezes eu sou meio tranquilo, às vezes eu sou nervoso, às vezes eu sou perfeccionista, quero as coisas do jeito que eu quero, porque elas têm que dar certo. A gente quer que dê certo, a gente quer que saia perfeito. Às vezes eu sou mais relaxed. Às vezes eu sou bem generoso, às vezes eu sou egoísta. Às vezes eu sou calmo, às vezes eu sou uma onça. E eu faço uma brincadeira com as minhas crianças, né, que eu chamo elas de crianças, né? Quando elas estão com fome, parece uma onça. Quando elas estão gritando, parece uma onça. Brincadeiras à parte. Mas essa análise, então, que eu fiz aqui, quem sou eu? Porque eu sou da esquerda para a direita, extremos. Né? Então, estou observando aí, no caso, parece que a gente faz essa análise, quando a gente faz análise ainda superficial do ego, do nosso comportamento, e a gente acha que a gente é isso. Que a gente é esse conjunto de comportamentos. E o ruim disso é que se a gente acha que é isso, a gente não se melhora, não muda. A gente é. Eu sou nervoso mesmo? Não tem, a gente sempre tem esses exemplos. Eu sou nervoso mesmo? Eu sou assim. Então a gente não faz essa transformação. A importância é bem importante, então a gente fazer ainda mais um mergulho. A gente fez uma análise, fez uma segunda análise, a gente vai fazer a terceira análise. Para que a gente, então, ache a chave lá dentro de nós para poder destravar o balzinho cheio de tesouro que a gente tem. Né? Porque parece que o que solta é só os defeitos, né? A gente tem tanta virtude, mas está escondido. Garanto para vocês que está tudo escondido lá. A gente só tem que achar a chave, destrancar e deixar as moedinhas de ouro saírem, que são as virtudes. Tinha top. Eu já me perdi aqui. Então, a gente vai chegar lá. Tenho certeza que a gente, né, cobre todos os pontos. Ok. Então vamos fazer uma nova tentativa dessa análise. E que a gente vai, primeiro, acho que antes de fazer essa análise, a gente precisa lembrar que somos espíritos encarnados. Que não dá para fazer essa autoanálise sem ter essa perspectiva de ser um espírito reencarnante. Aí você vai pensar, pô, fica complicado aqui, não acredito em reencarnação. Talvez. Mas talvez a gente tenha uma vantagem, porque a gente tendo esse conhecimento, a gente pode ampliar, então, essa capacidade de autoconhecer. Por quê? Então, e a gente dá medo, quando a gente... É fácil ver na teoria que a gente é um ser reencarnante, mas quando a gente chega na realidade da nossa vida, saber que lá dentro da gente, nós temos vários tarsos. Tem vários tarsos. O Tarso bravo, o Tarso que viveu no ano 100 a.C., o Tarso que viveu no tempo de Cristo, o Tarso que viveu 100 anos depois de Cristo, o Tarso que viveu 200 anos de Cristo, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, e aí vai. Porque mais ou menos, se a gente ter essa teoria, não tem uma regra específica. Se a gente aceitar a ideia que cada 100 anos a gente viveu pelo menos uma vida, bota a vida aí. Bota experiências e bota várias coisas que a gente experienciou, traumas que a gente adquiriu, afetividade, defeitos, virtudes, tudo isso está lá latente dentro da gente. Então, né, a gente vê uma pessoa que tem dupla personalidade. Você fala assim, então isso aí tá bom. Porque, na verdade, a gente tem múltiplas personalidades, eu quero dizer, escondidas lá embaixo. Pessoas que têm múltiplas identidades, é uma outra coisa, né, que estão à tona ali, a pessoa acaba, né?
adquirindo talvez uma outra identidade que a gente já foi, né? Isso que a gente nem descobriu na ciência ainda mais. Então, todas essas identidades estão lá latentes, contribuindo para quem o Tarso é. Então, eu vou querer saber todas as minhas vidas do passado. Eu não quero, porque vem já saí da câmera, né? Não. Porque vem o ponto que a gente tem que esquecer quem fomos para a gente move on. Então, deixa eu achar aqui um pedaço. Fazendo essa análise de que a gente foi, porque a gente não é mais aquela pessoa, a gente não é mais aquela pessoa que fazia injúrias para as pessoas, aquela pessoa que matava, aquela pessoa que perseguia, aquelas pessoas que faziam muito mal. A gente não é mais isso. Enquanto nós evoluímos a relação a isso. O ponto é que nós não precisamos saber o que fomos nas outras vidas, mas sim saber o que a gente vai ser. Porque a gente não precisa saber e a gente pode ver, às vezes, durante as nossas fraquezas, os nossos comportamentos, como essas coisas influenciam e aparecem na nossa vida, nos nossos momentos mais fracos. Né? Então é interessante que eu escrevi aqui, baseado também. A gente assiste bastante palestras do Haroldo, são ótimos para assistir lá as palestras do Haroldo. E ele põe na nossa mente, já pensou na outra vida que você foi um faraó do Egito, né? Eu também já falei isso em umas palestras, mas um faraó que fez muito mal a muita gente. Não é só porque tinha um cara. Às vezes a gente foi um pobre, esfarrapado, mas que fez muito bem. A gente começa a ver que todas as nossas vidas a gente criou essas condições, né? De quem somos hoje. Mas o mais importante então é a gente observar então que a gente está fazendo a nossa análise interior. E a importância dessas outras vidas cai sobre a nossa reforma íntima, porque agora a gente sabe que nós não somos tão simples assim. Somos vários, temos capacidade de ser egoísta, isso e tudo. E quem somos depende da escolha de quem você escolhe ser. Que é o Tarso bonzinho. Né? Porque às vezes eu fico com aquelas minhas filhas e falo assim, pô, para de ser grumpy, né? Para de ser essa coisa. Que a gente quer fazer essa mudança. Às vezes a gente só precisa saber como. O dia a dia nos ajuda a ficar mais falta de paciência. Né? A gente condena as atividades, elas são responsáveis para deixar a gente com falta de paciência, porque a gente está muito busy. Né? Então, mas o importante da reforma íntima é que não é complicado. É a gente que faz a complicação. Será que é verdade? Será que é tão fácil? O pessoal que passou pela escola, né? Você está de máscara, não dá para saber o que você está pensando. Eu sou bom de elementos, sabe? Uma primeira coisa em relação à reforma íntima não é que o Espiritismo oferece, não é criar labirintos para que a gente caia em depressão e não consiga atingir. Aí Kardec faz uma pergunta muito legal que responde exatamente o que a gente precisa saber. Ele faz a pergunta, né? Qual o jeito mais eficaz de fazer essa autodescoberta? E Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra ao fim do dia. Interrogava minha consciência, passava a revista, uma vista o que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar,
Então foi assim que cheguei a me conhecer. O Santo Agostinho, na vida dele, foi uma transformação em uma encarnação. Foi assim como Paulo, né? Peraí, gente, isso aí era uma novidade? Para pensar. A gente estava discutindo aqui antes na nossa do bate-papo espírita, né, que a Maria Antônia trouxe a discussão, como é que a gente escuta os nossos mentores, nossos anjos da guarda, como é que a gente escuta nós mesmos, como a gente descobre a nós mesmos. A gente só tem que parar para pensar, né? E aí eu respondi que eu não vou colocar a cabeça no travesseiro como que o Santo Agostinho, porque aí eu já vou dormir, não vou pensar nada. Então escolhe, a gente tem que parar aquele ponto. A gente falou sobre meditação ou self-awareness. A meditação às vezes pode ser que você não pense em nada, mas não é o objetivo disso. É para você fazer aquela auto-introspectiva. Assim, lembra alguma outra introspectiva que vocês fizeram? É muito poderosa, porque você começa a descobrir coisas, pensar, e você faz propostas de mudança automático. Então as ferramentas são ali e a gente faz um pouquinho mais. Então cabe a nós fazer mais eficientemente. Então esse autopensar não é sobre as nossas defeitos, sobre eu sou impaciente, eu tenho que destruir impaciente. É um outro ponto que não é uma guerra contra as nossas paixões nem contra os nossos defeitos. Porque quando a gente entra na escola, assim, eu fiz isso muito, né, veio umas mensagens para mim e falava assim, você não sabe fazer reforma íntima. Eu falei, mas estou um ano aqui tentando fazer reforma íntima. Porque é esse combate às nossas paixões, combate aos nossos defeitos. E não é isso. É o autodescobrimento, só isso. Né? Porque a melhora vem automática. Porque eu descobri que eu sou mesquinho nessas... eu sou feliz, eu sou mesquinho. Estou feliz porque eu descobri, mas não porque eu estou nessa situação, né? Não sou, eu estou. Mas a minha própria consciência vai querer mudar isso. Né? Então não é a guerra. E a gente sabe, falou sobre os instintos e essas paixões são muito necessárias. A paixão por tudo, a paixão pelo trabalho, a paixão pelos negócios, a paixão pelo chocolate, a paixão pelo doce, a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo... que mais? Alguém dá um outro? Exercício físico. Paixão por exercício físico, é muito bom. Paixão por você mesmo. Mas e aí? Quando se torna um problema? Mesmo exercício físico. Quando se torna um problema? O excesso de muito. Excesso, desequilíbrio, exagero, né? E Santo Agostinho de novo. Santo Agostinho, mas aí Kardec perguntou, né? Quando que a gente começa, quando que passa essa paixão de ser ruim para ser boa? Ele fala, as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que possa te governar. E esse exagero. Então o dinheiro, vamos dizer assim, essa paixão pelo dinheiro, pelo negócio, é muito bom, vai gerar empregos, mas o problema é quando ele se torna uma obsessão e ele começa a virar um vício, virar uma coisa que te governa. Um chocolate, você não consegue parar de comer. Um exercício que você não consegue parar de fazer. Não, no caso é o oposto. Okay. Você tem que fazer, Okay. você não quer fazer. Não, trabalho aí. De forma íntima também é você se cuidar. Né? 5 minutos. Então a gente vê que todos esses estados que a gente está na nossa análise, quando a gente fez aquele nível 2, quando a gente viu o ego, a gente vê, por exemplo, quando nós estamos nervosos, quando somos perfeccionistas, o que está lá embaixo da gente? É medo, insegurança, complexo. Que a gente acha que o nervosão
o bruto é corajoso, não é nada. Ele tem medo e usa isso como máscaras para se proteger. E nós, como perfeccionistas, com medo de falha, usamos essa ferramenta para não ter falhas. E a gente não acceita que eu falho. Eu não quero. Vai ser muito pesado para mim se acontecer isso. Como vai ser a minha reputação com outros? E usamos as máscaras em casa, usamos as máscaras no trabalho. As máscaras são necessárias quando elas não afogam quem você é. E parece que as máscaras, né, tudo em abuso é um problema, né? Mas que você vira essa máscara e acaba não sendo quem você é próprio. Né? Porque a gente talvez tenha que essa máscara em termos de como se deve me comportar, sem espírito, como deve comportar quando eu sair, como deve comportar no trabalho. Às vezes é diferente, mas não pode deixar de ser quem você é. Bem, não importa então qual são as nossas dificuldades, o que achamos dentro de nós, o que aprendemos com o nosso espiritismo. Acho que o mais importante que a gente ter dentro de nós, que o espiritismo nos ensina que a gente precisa ter a direção do A para o B, e que não importa a pedra, que não importa esse descobrimento, o que se resulta desse descobrimento, a gente usar ele como bússola para a gente ser essa pessoa mais feliz, ser a pessoa melhor que a gente quer ser. Não importa a situação externa. Que a gente vai entender que nós estamos calmos e confiantes, que a gente está no caminho certo, a gente aceita então que a gente trabalha com a pedra que foi colocada na nossa frente. Que a gente descobre e fica mais confiante dentro de nós, que a gente está no caminho certo. Eu acho que isso nos dá essa confiança de lutar e ir para frente. Okay? Finalizamos aqui. E obrigado por me ajudar na minha reforma íntima. Né? Nos 3 levels da reforma íntima, a gente descobriu que o Tarso tinha 30 anos também. Essa foi uma das descobertas de hoje, né? Uma máscara. Tem. Uma das máscaras do Tarso. Então vamos fazer a nossa prece, vibrando os nossos entes queridos que não estão aqui, a nossa família, usando essa ferramenta para que a gente possa mandar essas vibrações a todos queridos, nossa família, onde ela estiver, nossa casa. Vamos mandar essas vibrações para aqueles que estão precisando materialmente, aquelas pessoas que estão passando por necessidades, aqueles que estão nas guerras, passando pela fome, pelos idosos, pelos jovens nas drogas. Vamos vibrando pelo Pai, que Ele nos ilumine nosso lar, ilumine nosso centro espírita, que possamos sempre estar aqui juntos como os mentores. Assim seja.